muito boa noite. Estamos começando mais uma semana, neste dia 15 de outubro de 2018. E, como sempre, o Atualidades Pampa está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com o que foi destaque neste final de semana e também neste início de semana. Final de semana, de feriadão, estradas, acidentes, mortes. Mas me parece que o mais importante neste momento é que divulguemos aos senhores a primeira pesquisa do Ibope neste segundo turno, que com a manchete diz: crava Bolsonaro liderando com 59%, com o Haddad com 41%. Ibope divulgou esse resultado, contratado pelo jornal Estado de São Paulo, pela TV Globo. Este resultado de Jair Bolsonaro, do PSL, na liderança, com 59%, e Fernando Haddad, do PT, com 41%. Votos válidos, Bolsonaro, esses números que eu dei, votos totais, Bolsonaro 52%, Haddad 37%, brancos e nulos 9% e não souberam responder 2%. Esta pesquisa também avaliou o potencial de voto de cada candidato. Votariam em Bolsonaro com certeza 41%. Votariam em Haddad, com certeza, 28%. Não votariam em Bolsonaro em hipótese alguma, 35%. E não votariam em Haddad, em hipótese alguma, 47%. Tem mais detalhes dessa pesquisa: nível de confiança 95%, 2.506 eleitores, margem de erro 2 percentuais para cima, para baixo, enfim. O que importa, essa pesquisa foi encontrada no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pelo número de identificação BR 01112/2018. O que mais me chamou a atenção foi a inversão da rejeição. Os dois candidatos mudaram, mudou absolutamente esse quadro no segundo turno. Aqui, ó. Segundo a pesquisa. Votariam em Bolsonaro, com certeza, 41%. Votariam em Haddad, 28%. Agora. É agora. Não votariam em Bolsonaro, em hipótese alguma, 35%. Sim, a rejeição dele era mais ou menos de 43%. E não votariam em Haddad, em hipótese alguma, 47%. Cara, eu não pretendo ser um... Posso entrar? Pode, entrar? Sem dúvida. Não pretendo ser um cientista político, mas pretendo explicar ou dar a minha versão para essa inversão de rejeição, né? Que não me parece difícil de ver. O Bolsonaro iniciou com uma rejeição grande de outros 12 candidatos. Quando o Haddad tinha ali inexpressivos 3, 4%, e o candidato era o Lula, e as pesquisas começaram a andar. Quando o Lula saiu das pesquisas e entrou o Haddad, nós fizemos duas previsões aqui. Primeiro, que o Haddad subiria até o seu limite e que após a sua rejeição estaria subindo proporcionalmente. O que hoje os números dizem é o seguinte, é que a rejeição ao PT está maior que a rejeição ao próprio Bolsonaro. Então, ele que apresentava aqueles 40%, 42% de rejeição nas pesquisas anteriores, quando se identificou que o seu inimigo, ou o seu adversário, ou o seu oponente seria o PT, a rejeição ao PT foi maior do que a própria Bolsonaro. Essa é a minha explicação, como eu disse, sem pretensão de ser um cientista político, mas me parece que muito próximo do que a gente viu acontecer. E eu entendo também que as últimas declarações do Haddad no tocante ao Partido dos Trabalhadores podem também começar a interferir nessa questão de aversão ao candidato. Porque ele tem, pela primeira vez, ele tem aberto a possibilidade de fraude, de questões éticas ligadas aos diretores da Petrobras. Então, a primeira vez que se vê ele reconhecendo o partido dele envolvido em certos casos de fraude. Então, imagino que, porque ele está tentando desvincular um pouco a imagem dele do Partido dos Trabalhadores. E isso tem quebrado, tem criado até algumas rachas dentro, porque a maior parte do partido entende que
assumir uma postura assim é bastante arriscada. Então, eles estavam trazendo muito o Lula e o Partido dos Trabalhadores na primeira etapa. Parece que o mais grave foi ele ter feito uma campanha de um jeito no primeiro e agora no outro. Mudar primeiro a gente é parceiro, agora a gente é inimigo. Não, né? Eles têm comentado até que a declaração tem sido no sentido de, ele está meio grávido, como se fosse possível fraudes em algum aspecto e não existência de fraude em outros. Eu acho muito simples a explicação. Agora, o Bolsonaro tem horário político. É isso. O Bolsonaro está explicando, dentro da sua propaganda, etc., o que ele pensa e o que as pessoas pensam a respeito do Partido dos Trabalhadores. Essa é a diferença. Agora, eles têm o mesmo tempo na TV. Eles são iguais. E aí deu a diferença. E isso mostra também que existe muito pouca probabilidade de reversão. Se realmente a rejeição for de 47%, se torna ainda mais complicado uma possível reversão desse quadro até o final. São 9 pontos diretos, né? 18 a diferença, mas eu já expliquei, são 9 para reverter. Numa eleição polarizada como essa, você reverter 9 pontos, só uma hecatombe mesmo. Uma frase muito mal colocada, uma expressão absolutamente inadequada. E aí eu vou concordar com o Marne Barcelos, que aliás está muito bem de preto hoje. Quero que dê um close nele ali, porque o Marne está bonitão. Não sou de elogiar o Marne Barcelos. Negro, mas o preto ele caiu muito bem, viu, seu Marne? Todo mundo vai cair. Aleluia! Aleluia! Então é o seguinte... elogiou alguém, o Marne Barcelos. Não, mas ele está bonitinho, está engraçadinho. Bonitinho? Obrigado pela sua opiniãozinha. O que acontece numa reversão como essa, ela só se for motivada por algo muito significativo. E mesmo assim, 9 pontos, 18 mais 9, é muita coisa para você tirar. E aí eu chamo a atenção para isso que a Carla atirou para cima no ventilador. O índice de rejeição decide uma eleição. Antes, o maior adversário do Bolsonaro era esse índice de rejeição. E a verdade é que o Haddad não conseguiu se descolar do partido, do passado do partido, enfim, e conseguiu superar até no índice de rejeição. Então, claro que é cedo para dizer isso, mas dificilmente essa eleição muda de rumo, a menos que algo muito forte venha acontecer. Muito e no número de votos, seria uma alteração de quase 15 milhões de votos. Isso dentro de um ponto de vista sem fato novo, simplesmente de área de convencimento, né? Até talvez manifestando a minha opinião pessoal, eu acho que o candidato é o que menos é responsável por isso. Eu acho que ele paga mais pelo partido. Acho que é um homem com PhD, um homem com doutorado, com mestrado, é um homem que está preparado. Eu acho que ele carrega um histórico, que é o partido dele, ele tem que carregar, né? Não vai dizer que cheguei agora, não, ele está no partido. Nem conheço. O Marne tem razão quando ele diz que agora tem o bate-rebate. Entendeu? Antes tinha só o bate. Agora tem bate-rebate. A cada coisa que é dita aqui é contradita aqui. E a verdade é a seguinte, embora o Bolsonaro não esteja atacando, ele está sabendo se defender muito bem, né? E eu acho que ele está numa linha, os dois estão, justiça seja feita, os dois estão numa linha mais paz e amor, mais comedida. Ninguém baixou o nível. Ninguém baixou o nível ainda, muito diferente da campanha de primeiro turno. Acho válido. Acho que tem que manter o nível da campanha mesmo, até porque quem ganhar vai ganhar para todo mundo. Vai ter que governar o Brasil como um todo e vai ser um pepino muito grande. Vai ser e quem ganha. Mas qualquer um dos lados que chegar lá vai ter que entender que vai ter que governar para todo o Brasil. Esse é o problema. E os outros vão ter que aceitar. Pois é, mas aí, Carla, eu quero chamar o Chicão na conversa, então que o Chicão sabe o que eu vou falar. As famosas guerras religiosas europeias do século XII ao século XVI tinham um componente muito perigoso, que era, sempre que se escolhia um monarca, os adeptos do outro monarca não o aceitavam como o seu dirigente. E aí vinha a guerra. Guerra, guerra, guerra e guerra. Vitorino? Eu acho que seja quem for o vencedor, o outro lado vai resistir em aceitar a autoridade. E aí vai vir aquela coisa de autoritário, não sei o quê. Vitorino, além de historicamente você falar a realidade mesmo, eu acho que, queira ou não queira, eu gostaria que todo mundo andasse paz e amor na rua, na vida,
mas vai ter um antagonismo muito forte no ano que vem, porque nunca o Brasil se dividiu tanto em 2 candidatos, concorda, Ana Maria? Sim. E um detalhe que eu acho que o candidato... Extremos, né, Chicão? Extremos. Os dois são bem extremos. Bem da esquerda. Nenhum dos dois é moderado. Agora, eu acho que a maior ironia que aconteceu foi que o Bolsonaro calou a boca de todo mundo num aspecto, que era a grande arma do Haddad. Ele não vai ter de deputados no Congresso. Pelo contrário, ele tem maioria no Congresso agora. Agora, o partido dele e os aliados dele são maioria no Congresso. Chicão, ele tem maioria, Chicão. Ele construiu um maior número de deputados, mas ele não construiu maioria. Maioria é outra coisa. Para aprovar um projeto, tem que, às vezes, ter 50%, às vezes tem que ter 2/3. Maioria é outra coisa. Uma coisa é ter o maior número de cadeiras dentro. Ele terá que compor para construir essa maioria. Mas eu acho que ele pode construir, dizendo que ele não tem esta maioria. Essa maioria tem que ser... O problema é que ele vai ter, não existe. que ele vai ter um dilema ético muito forte, né? Porque para construir essa maioria, ele vai ter que fazer um jogo do Congresso. E o jogo do Congresso a gente sabe qual é. Tem gente que vai para lá para fazer negócio. Sim, mas aí a gente pode ficar de olho no sentido de ver quais são os ministros que serão escolhidos, quem são os gerentes de cargos de grandes empresas. Tudo isso a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque a pessoa tem que ser técnica. É por aí que as coisas Exatamente. Então aí o discurso ele também... Gestor, né? E o Centrão, eu acho que o Centrão também vai dar um equilíbrio ali no radicalismo dos dois lados. Eu só queria... O Centrão que é pouquinho, né? Sim, mas é o que nós temos aí de mais equilibrado. Eu só queria fazer um comentário quanto ao ponto da Carla. Sim, eles estão muito moderados, muito paz e amor, mas, de novo, nenhum dos dois candidatos estão trazendo matérias cruciais para essa campanha, que é, por exemplo, a questão da nossa crise econômica. O candidato Bolsonaro segue nos 13 anos de governo do PT, que foram responsáveis pela crise. O Haddad, por outro lado, segue dizendo não ao armamento e sim à educação. Então, assim, eu espero não conflito, não agressão, mas sim abordar pontos mais cruciais. Bem sincera, eu até gosto que eles não mintam para nós. Eles não sabem. Eles não sabem o que eles vão encontrar exatamente. Mas a questão, dona Magda, eu acho que eles têm razão, sabe por quê? Porque se você é candidato, você fala do salário mínimo, já cai 4 pontos de bota. Você fala assim, tudo que você falar, vem contra ti. Então o negócio é não falar. É não falar. É administrar. Eu acho gravíssimo eles estarem indo para um governo sem um plano estruturado, principalmente econômico, previdenciário. Discordo. Os economistas todos estão dizendo que o Partido dos Trabalhadores tenta buscar um plano que já adotou no passado, que não deu muito certo, e, por outro lado, o candidato Bolsonaro ainda não apresentou um plano estruturado. Então, eu acho que nenhum dos dois candidatos tem... Meu ponto de vista é o seguinte, o mercado só quer entender do Haddad se ele vai ser Lula 1 ou se ele vai ser Dilma. Quem lê hoje o plano de governo na área econômica do PT entende que é Dilma 1, não Dilma 2. A questão do Bolsonaro, ele está sinalizando que ele é um liberal, ainda que ele tenha pessoalmente definido pontos divergentes do liberalismo quando deputado. Mas o mercado está dando voto de confiança no Bolsonaro, tanto é assim que hoje o dólar fechou em 13,73. Então, assim, há um voto de confiança, né? E há estudo, sim, a respeito de um plano econômico que está sustentado ali, mas é mais técnico. Isso para o povo não eu ia te dizer, não tem condições. Os economistas não estão vendo. Se tu tiver razão em tudo que tu está dizendo, isso aí não é pro eleitor. Não é para eleitor. Mas é o que ela está reclamando. Doutora Roberta, para a ministra da Fazenda. Agora deu um nó na nossa cabeça. Isso é uma coisa. Continuamos sem ter só um contraponto ao que a Roberta falou. No meu ponto de vista, a única coisa positiva que teve no governo da antiga presidente foi manter as taxas de inflação, manter essa política de taxas de inflação. O quê? Da Dilma? Da Dilma? Ela foi horrorosa. Da Dilma, ponto. O resto, tanto no governo 1 quanto no 2... Eu só não quero deixar passar, porque nós vamos acabando trocando, daqui a pouco trocamos de assuntos, é que eu não estou com esse medo todo,
conta que vocês estão da apuração, porque o resultado da eleição de 2042 a 48, nós agora teremos provavelmente 50, estamos com 59 a 41, nós tivemos 48 a 52, foi a maior divisão que o país já teve. Nós não tivemos nunca um candidato como o Bolsonaro. Nunca. Nunca. Não, estamos falando de divisão. Então, querido, nós estamos falando de as pessoas estão irracíveis. Terminou o mimimi. As pessoas estão irracíveis, as pessoas estão se pegando, estão se estapeando, estão se degladiando. E vocês acham que em 2014 vocês não perceberam isso? Olha, saindo de grupo de WhatsApp, daqui a pouco uma saiu. Eu vou te contar. Eu não acho, respeito ao Não, lógico, é um sentimento de cada um, né? É um sentimento de cada um. É o sentimento que eu tenho das pessoas com quem a gente convive, das pessoas que tu encontra no supermercado ou aqui e ali. As pessoas estão em ponto de bala, sabe? E qualquer coisinha que acontecer ali vai dar problema. Agora, e só com relação ao Bolsonaro ser ou não ser liberal, na verdade, quem é liberal é o Guedes, mas ele sempre deixou bem claro que quem manda nisso é o Guedes e quem está estruturando... Não, mas ele está tendo... Desculpa, mas só para completar, porque durante a sua estada, né, como parlamentar, ele não foi a favor, por exemplo, da privatização da Vale do Rio Doce. Ele disse coisas bem importantes, inclusive, era bem contra... Mas ele disse que mudou de ideia. E isso também é importante. A pessoa também está aí para mudar de ideias. Quantas vezes o Marne fala que a certeza acaba sendo até mesmo burra, né? Então, mas propriamente ele liberal, ele não é. Agora, a questão só é econômica. Eu só quero trazer aqui. O que acontece? O mercado precisa, qualquer mercado do mundo precisa de estabilidade. Estabilidade tu entrega de que forma? Oferecendo sempre segurança e rapidez nas respostas. Ele rapidamente está se manifestando no seguinte sentido. Eu tenho do lado um liberal como meu chave do cofre, vou chamar assim, e ele está realmente buscando que os assessores atuais que estão trabalhando no Banco Central, que são uns as dentro do mercado financeiro, respeitados mundialmente, continuem. Então, ele tem movimentado numa forma coerente com o discurso, o Bolsonaro, né? E o Haddad, por outro lado, ainda não se manifestou exatamente quem é a equipe, quem é que vai ser o ministro das Finanças e que vai dar conta desses assuntos. A gente ainda não tem isso. O que a gente tem é o plano de governo, isso sim. Gustavo, deixa o Gustavo falar, que o Gustavo já tentou 3 vezes. O Gustavo tentou e não conseguiu. Pois não. Não, assim, eu entendo que o Guedes é liberal, mas o Bolsonaro, ele é um liberal nacionalista. Então, vamos deixar bem claro, ele já disse em alto e bom som, não vai privatizar Banco do Brasil, ponto. Não vai privatizar Petrobras, ponto. O setor energético brasileiro é estratégico, então ele não vai sair vendendo tudo, como dizem ou como querem. Então, assim, o mercado, uma coisa é o que o mercado quer. A outra coisa é o que é bom para o Brasil. Quando as duas coisas andam juntas, ótimo, a cidadania agradece. Mas quando o mercado quer uma coisa e a cidadania precisa de outra, preciso se respeitar esse limite. Me parece que o Bolsonaro, nesse ponto, está equilibrado. Ele deixou bem claro, olha, o Guedes vai fazer o projeto assim, 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 mas eu que vou decidir. Quem manda E ele já disse, Banco do Brasil não vende. Sim. Petrobras não vende, o setor energético, ele até citou os chineses, ele disse, não vou entregar todo o setor energético brasileiro para os chineses. Então, vamos ver o que está sendo privatizado e como está sendo privatizado. O que eu acho, Marcos, é o seguinte, primeiro o Maroni mandou aqui um dado que eu achei interessante, os 50 e poucos do Bolsonaro, mais os 300 apalavreado, sem troca-troca, da maioria para o Bolsonaro no Congresso. Detalhe, o Bolsonaro, como o Vitorino frisou, ele é um nacionalista, ele tem um compromisso com o povo e não com o mercado. Aí que está a diferença. O mercado, o Bolsonaro pode virar as costas. Ele tem o povo para botar as medidas que o Brasil precisa. E detalhe, liberal é no passado, é os mimimi liberal. E pela primeira vez, Ana Maria, encerrando esse tópico, pela primeira vez, o Brasil, acho que tem um líder de massa, que aconteceu com o Lula na primeira eleição. Não tinha antes líder, era Toninha. Eu acho que a opinião da Roberta foi bem em cima daquilo que o mercado quer, a expectativa quer.
O mercado quer equilíbrio. O mercado não quer que alguém fique mexendo toda hora. Então, assim, não vai vender. Pô, não vai vender. Tá bom. Então não fala mais nisso. Claro. Não fica enchendo o saco. Não fica amanhã, porque não sei o que eu vou vender. Não enche o saco. O mercado quer sossego. Deixa quieto que o mercado se ajeita. Estabilidade. Estabilidade. Não pode ficar mexendo. Isso como uma regra geral. Mas eu discordo só de um ponto. Eu acho que o mercado prefere a opção por um dos dois candidatos e não por uma simples estabilidade. Eu tenho notado que... O mercado já demonstrou Ruxão. Eu só queria pegar a segunda parte da fala da doutora Roberta em relação ao candidato Haddad. O que tem se dito é exatamente isso. Nós já falamos aqui na abertura do programa, a necessidade de ele criar um fato novo, e há esse vácuo. Ele foi cobrado hoje por aqueles que o apoiam, exatamente este vácuo de criar um fato novo, e o fato novo está em cima da economia, porque não há nada mais importante para nós do que a economia. E ele está atrasado, vejo isso como um atraso. Tu não descobrires uma pessoa, tu não trazeres uma pessoa que, como diz aqui, tem se falado tanto em mercado, tu não trazeres uma pessoa que o mercado compreenda, admire ou respeite, né? Há 10, 11 dias da eleição, é um atraso, sim. Talvez seja esse fato novo que o Partido dos Trabalhadores possa buscar. Vamos dar uma relaxada, mas sem perder a categoria e a informação. Vem aí, Alice, com seu programa. Olá. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Devido à repercussão e ao sucesso da peça sobre o Fernandão, vai ter mais sessões essa semana. Inicialmente ia ter apenas uma exibição, mas como a aceitação do público foi muito positiva, a peça Um Certo Capitão Fernando vai ter mais apresentações essa semana. Nessa sexta e sábado, às 9 horas da noite, o espetáculo vai ser apresentado no Teatro da Santa Casa, que fica em Porto Alegre. E o futebol é o pano de fundo dessa história. Mas o ponto principal são as relações que o ídolo tinha com as pessoas próximas a ele e com a torcida colorada. E a montagem promete mostrar o lado humano por trás do atleta vitorioso. E depois, Magda, eu quero falar de um show que está dando o que falar. Vai falar do que está dando o que falar, é uma falaçada. Mário Barcelos. Olha, eu quero fazer uma grande homenagem a uma classe trabalhadora, que é a classe dos professores. Hoje é o dia do professor. E eu falo com muito prazer, os mais... Em nome de todos nós, né? Claro, de todos nós, evidentemente. E quero dizer a respeito dessa classe que no Brasil, infelizmente, não tem o prestígio que tem em outros países. Uma classe extraordinária, porque todo mundo na vida teve um professor, uma professora, uma professora e um professor. Então, a professora, o professor é mais importante que o juiz, é mais importante que o médico, é mais importante que o advogado, todos, que o engenheiro, que qualquer um. Porque ela, a classe dos professores, essa classe que dá o embasamento, que dá a educação, que forja os homens que querem crescer, as mulheres que querem crescer na vida. Então, eu vou fazer essa singela homenagem a todos os professores. O meu filho tem um filho que é professor e que me conta muitas histórias aí que às vezes eu fico apavorado com o relacionamento dos alunos com os professores, a falta de respeito que os alunos têm com os professores, falta de respeito que vem de casa, de muitos pais e de muitas mães que não educam os seus filhos. Porque o que o professor faz? Ele agrega cultura, agrega conhecimento e dá um norte na vida daquele jovem, daquele menino, daquela criança que quer crescer e quer se transformar num cidadão honesto, um cidadão trabalhador e um cidadão que produza para o seu país. Então, a todo professor, a toda professora, a toda professora e todo professor, o meu maior respeito. Eu sei que, no fundo, eu sou um professor frustrado porque não sou um professor, mas sou um grande admirador dos professores e tem um professor aqui na mesa, o Chicão, que representa a classe dos professores brasileiros. Um abraço, Chicão. Você ensina muito a todos nós, Barcelos. Não precisa ter essa formação. Você é um professor pela sua cultura. Mas eu sou tipo o Dom Pedro II. Ah, bom, tu é pouquinho. Não tá bobo hoje, então. Ele só se comparou com o Dom Pedro II. Eu vou tomar... Tinha a voz fina. Hoje eu vou tomar a liberdade de trazer alguns números, seguindo essa linha que o Marvin está trazendo, que realmente é o dia dos professores. Não tem nenhum de nós que não tenha passado por um professor, não tem uma profissão que não tenha, antes de tudo, um professor. Essa classe quer, acima de tudo, respeito e boas condições de trabalho. Fizeram uma pesquisa e descobriram que no Brasil hoje existem mais de 2 milhões de professores. 78% desses 2 milhões de brasileiros escolheram a profissão professor porque eles têm prazer em ensinar.
A idade média dos professores no Brasil atualmente é de 43 anos. O grau de escolaridade, a grande maioria, tem 70% dos professores no Brasil tem especialização. 19% tem ensino superior, apenas 1% tem apenas o ensino médio, 9% mestrado e 1% doutorado. E quais são as medidas que os professores gostariam que tivesse o Brasil para os valorizar? Mais da metade, 69% dos brasileiros, professores, querem oportunidade de qualificação. Apenas depois eles gostariam de melhoria nos salários. 67% querem políticas educacionais. E vejam só, 64% dos 2 milhões de professores no país querem restaurar a autoridade e o respeito ao professor. Então, veja, Marne, a que ponto nós chegamos. Os professores, antes de querer um salário que eles merecem receber mais, é vítreo isso, eles querem, acima de tudo, nesse momento, respeito, restaurar o respeito em sala de aula. Porque o professor sempre teve aquela coisa assim, né? Nunca foi uma profissão valorizada, infelizmente, no nosso país. Como deve ser, né? Mas, mesmo não sendo valorizada, tinha aquela coisa, Marne Barcelos, eu sou professor, os alunos... Orgulho. Não adianta, tem o mestre e tem o discípulo, tem que ter a hierarquia. O que se perdeu hoje, que essa juventude não entende mais, é que existe hierarquia, se deve respeito ao professor. Então, o professor, ele tinha vontade, ele tinha prazer de ensinar. Agora está cada vez, continuam tendo vontade, prazer, mas está cada vez mais difícil, porque daí são agredidos em sala de aula, porque não tem o que se precisa e toda também tem tecnologia que se precisa para essa juventude, como o Gustavo já falou aqui, não é a mesma coisa ensinar matemática 15 anos atrás, ou um passado até recente, do que agora. As coisas estão muito diferentes. E assim, a falta de aparelhamento, não tem condições. Eu fui votar, vou falar de novo do meu bairro, da Assunção, da minha infância, que fica na memória. Eu fiquei triste com o coleginho, porque assim, matagal, os banheiros não dá para usar o banheiro. Então assim, qual é a criança que também vai ter vontade de ir para aquele ambiente? Então assim, vamos resgatar a educação do nosso país, porque sem educação a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar. E Dona Magda, faço um preito de saudade, porque sou filho de uma professora que lecionou 30 anos, 30 anos ininterruptos, irmão de professores, e tem um filho agora que é músico e também professor. Então, o professorado está ligado a mim. Tem os países da Europa, a Alemanha, né? Umas profissões mais bem remuneradas. É o professor, o mestre. Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa arrumar tudo, mas começaria pela educação. Quando a gente fala em educação, parece aquele troço, parece que a gente se torna os políticos, né? Educação, segurança, saúde. Mas não, há um beabá, há um início de tudo. Eu me lembro, a gente ia ao colégio, o respeito que nós tínhamos pelo professor era quase como uma divindade, era quase como uma santidade. Lógico que depois dessa época que veio aí desse desafio aos professores, eu já não peguei mais, né? Já afastado, não leciono, afastado dos bancos escolares. Mas então é uma involução da sociedade que nós precisamos enfrentar. Deixa eu colocar uma vírgula aí para dar polêmica no assunto. Todos elogiaram os professores, aplaudiram os professores, mas eu quero fazer uma queixinha. Eu acho que de 20 anos para cá, com a implantação de modelo socialista no Brasil, os próprios professores são também culpados pela perda de respeito. Porque criaram uma escola partidária, criaram uma escola politizada, abriram mão do ensino tal qual ele deveria ser, com autoridade, com rigor. Suas lideranças passaram a praticar política partidária e não política de defesa à categoria e à classe. E com isso, a coisa se perdeu. Muito do que acontece hoje é culpa dos nossos gestores. A grande culpa é dos nossos gestores. Continua sendo, porque, repito, o Brasil, em termos de investimento na educação, é um dos países que mais investe em educação em números absolutos. Se formos considerar a arrecadação, o produto interno bruto, o investimento em educação, é dos que mais investem. Mas o dinheiro se perde no meio do caminho. Se perde na corrupção, se perde na ideologia, em práticas que sabe-se lá quais são, desandaram. E quem fez isso foram os próprios professores, porque não esqueçam, quem dirige uma escola é um professor.
Quem dirige uma delegacia de educação é um professor. Quem coordena uma região é um professor. Os ministros da educação, invariavelmente, são professores. Portanto, eu quero aqui colocar essa vírgula. Eu sei que vai ter gente xingando, reclamando. O senhor generalizou, então? Que não é generalizar. Não, a questão não é generalizar. Não, o senhor está generalizando. Eu estou pegando um panorama geral. Os números gerais. Eu estou dando um panorama geral. Eu estou fazendo uma análise macro. Eu não quero... sei que vai ter um professor que vai ligar para cá, porque eu ando de bicicleta, vou, dou aula, blá, blá, blá. Eu estou fazendo uma análise macro do contexto. De 20 anos para cá, leia-se governos socialistas de Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a escola deteriorou, se tornou uma escola partidária no Brasil. Se tornou uma escola que fica ensinando direitos, fica ensinando ideologia de gênero, não ensina matemática, geografia e história. Esse conteúdo, essa gestão é feita por professores. Porque, repito, os chefes dos professores e os chefes dos professores, todos são professores. Então, vamos fazer a crítica aos nossos gestores? Sim. Vamos fazer a crítica aos nossos políticos? Sim. Mas vamos olhar um pouquinho também para o umbigo, para ver aonde a gente tem. Eu sou professor de História e eu vou avalizar tudo que o Vitorino disse. E vou acrescentar mais alguma coisa, porque eu conheço todo esse enredo. Os professores estão praticando, não, tem as exceções, bababá, tem que falar antes disso, mas, do modo geral, os professores estão praticando um ensino bolivariano na nossa escola, uma lavagem cerebral nos alunos para tentar essa teoria de esquerda, fazendo uma apologia até Ernesto Che, o maior bandido que existiu na América do Sul, onde Pinochet era uma fada do lado dele, pela violência desse homem que instituiu o paredão. Essa palavra paredão vem de Ernesto Che Guevara, o Mani pode dizer, isso aí na tomada de Cuba, na Baía de Paulo. Então o Vitorino tem toda a razão. Toda essa culpa essa coisa que está acontecendo com os professores no magistério, a culpa é dos professores. E aproveitando esse gancho, dona Maia, vou mandar um drops a Marta Noll, de Novo Hamburgo, que vai organizar, depois do lançamento do nosso livro da noite, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, a etapa Novo Hamburgo, no qual o pai dela, que frequentava muito a noite, vai ser homenageado. E, Maida, só seguindo nessa linha também. Eu só quero dizer, com muito pesar que eu ouço a manifestação dos meus dois colegas aí, não vai ser professor que vai discordar de você, vai ser eu que vou discordar de vocês. Eu acho que se busca uma ideologização de uma coisa que é muito mais séria. Vamos começar. A queda do ensino começou quando as escolas públicas não conseguiram mais atender os alunos, surgiram as escolas profissionais, as escolas pagas e as escolas pagas com alunos cujos pais se acham no direito de fazer a exigência. A desmoralização do professor não começou pela escola pública, não. Não há ideologia, né, na questão que vocês estão trazendo, que ela é muito mais profunda. Ela começou naquele aluno que paga... essa frase olhando para a câmera. Não há ideologia nas escolas. Repete. Não, ideologização é o problema que nós estamos enfrentando. Sim, e você acha que é falta de autoridade? Não, nós estamos discutindo falta de autoridade, Gustavo. Não. Nós estamos discutindo falta de autoridade do professor. E isso sim é muito sério. Mas quando não, vocês tentam partidarizar, vocês tentam partidarizar o discussão. Eu quero terminar meu raciocínio, Termina, por favor. E aí, exatamente por as escolas públicas não conseguirem mais atender com qualidade de ensino, surgiram as escolas pagas, onde os pais vão lá e exigem a aprovação do aluno, desmoralizam os professores e esses, por sobrevivência, têm que se submeter. Essa é que é a verdade, que começou a desmoralização do professor. Agora, tudo tentar ideologizar, tudo tentar buscar partidarização, pessoal, aí fica demais, aí fica pesado. Bom, mas esse reducionismo que você está fazendo é um reducionismo absolutamente desfocado da realidade. Quem representa os professores do Rio Grande do Sul? CEPERGS. Quem é que te diz CEPERGS há décadas? PCdoB, PSOL, PT... E o que isso tem a ver com perda de autoridade? Mas nós estamos discutindo o que isso tem a ver com perda de autoridade dentro da sala de aula. De autoridade é tu ganhar R$ 1.200 por mês. Isso é que é perda de autoridade. A perda de autoridade é um sintoma, é uma dor de cabeça para alguém que tem câncer no cérebro. A perda de autoridade é consequência de todos os fatos decorrentes da falta de gestão. Falando em perda de autoridade, vamos parar. Eu não vou fazer meu comentário.
Eu só queria colocar que, em abono da tese dos meus 2 colegas aqui, o Enem foi totalmente modificado e ideologizado, livros didáticos foram totalmente modificados e o conteúdo programático também. Então, se isso não é prova de que... A inspiração disso tudo, querida, foi no Mao Tse Tung e no Khmer Vermelho. Usar a cultura e o ensino para matar uma geração. A Carla e a Roberta querem falar sobre esse assunto. A ideologização dentro das escolas acontece. Agora, eu entendo também o que o Ruschel está querendo dizer, que é a falta de autoridade. A gente não pode atribuir a falta de autoridade a um professor. A gente tem que atribuir a falta de autoridade e entender que nós temos uma juventude que é absolutamente desrespeitosa com o professor dentro de casa, com o senhor na esquina e tudo mais. Não é simplesmente apontar o dedo para o professor, que está passando também tanta dificuldade. Tem ideologização, claro tem coisas que vêm lá de cima, inclusive, tem muita evasão escolar, melhor é passar então as crianças de ano, mesmo sem possibilidade de ser passada de ano, mesmo sem entender matemática e português. Isso aconteceu, isso a gente não pode deixar para trás. Agora, o que a gente está discutindo é um pouco mais amplo. É falta de autoridade, por quê? Porque tem uma geração que ninguém está controlando. Agora, quem criou essa geração? Quem criou essa geração? Roberta, eu gostaria de trazer 2 dados curiosos nessa situação toda. Em termos internacionais, para os telespectadores terem uma noção da dimensão, os alemães, o salário médio do professor alemão é de 4.200 euros, tá? E agora, voltando ao nosso espectro Brasil, um dado curioso, pedagogia é o curso com mais ingressantes e mais concluintes no ano de 2017, ano passado. Foram 126 mil alunos da pedagogia que concluíram o curso e destes, 67 mil o fizeram à distância. Então, é um dado curioso que dentro de toda essa situação toda, ainda é o curso mais procurado, mais que direito, mais que administração, mais que todos. Bom, deixa eu... Eu quero ver alguém chegar na direção da PUC e dizer, passa meu filho, eu tiro daqui. Chega na direção do Unicinos, passa meu filho, eu tiro daqui. Vai aqui na Rita dos Reis, ou passa meu filho, eu tiro daqui. Eles mandam o pai e o filho, tudo catacou. Bom, olha aqui, deixa... Começa a são faculdades pagas, né? Já são adultos, nós estamos falando de adolescentes irreverentes que desafiam um professor. Um aluno com 22 anos, ele trabalha e se sustenta na base que quer. Tá, olha aqui, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Uma professora que, obviamente, eu vou evitar de dizer o nome. Isso é verdade, eu fingia ser PT para não ser perseguida. Eu estou gritando sozinha em casa, disse ela. Verdade, tudo não sei o quê. Louca para entrar nessa briga. Para, professora, não faça assim, faça. Posso ler aqui o WhatsApp também? Agora vem a Pauleira. As pessoas fiquem bravas comigo. Não, tem um monte no telefone também. Gustavo está generalizando e com relação aos professores, fiquei muito triste. Sheila, de Caxias do Sul, calma. Prezados, fui professor... Não, só um pouquinho. Eles ouviram e não puderam falar. Mas agora tu vai ouvir porque eles vão falar. Mas é a regra do jogo aqui. Não. Olha, porque nós vamos acertar. A Sheila ficou triste. Porém... Prezados, fui professor durante 30 anos. Não tenho dado desrespeito à classe, a menor saudade da sala de aula. Abraço a todos. Edemar, da Bela Vista. Agradeço a homenagem pelo Dia do Professor. Boa noite. Sou professora e concordo com o Vitorino. Bom, o que eu queria dizer desde o início desse assunto é que hoje, na lei do Dia do Professor, é o dia do aniversário de uma telespectadora muito querida e muito especial nossa, que é a Maria Elizabeth. Então, parabéns. Para ti, esse menino Ruschel. Magda disse para o Ruschel que a escola particular tem desde o Padre Anchieta. Falta de autoridade vem de casa. O Japão é o único país do mundo que o professor não se curva diante do imperador. Carla, aqui em casa eu privatizei tudo. Nada mais é público. Fantástico. Cada um é responsável por seu espaço e seus interesses. Chega desse negócio de mãe me dá isso, mãe me faz aquilo, mãe me traz aquilo, mãe me leva, mãe compra e blá, blá, blá. Tá ótimo. Beijo, Zânia. Essa privatizou tudo. Privatizou todos os sentimentos. Adorei. E aqui o nosso telespectador pergunta se a gente viu o Boulos, tem o vídeo do ex-candidato Boulos incentivando a evasão da casa do Bolsonaro. E aí, eu vi
Por favor, comentem esse assunto do Boulos querendo invadir a casa do Bolsonaro. Não. Mas Não, nós não vamos comentar isso. O Bolsonaro já respondeu, se ganhar a eleição, algumas organizações e algumas pessoas, ele vai enquadrar a Lei de Segurança Nacional como criminoso. O Boulos é um deles. Muito bem. Agora, atenção para os nossos comerciais. Vamos à cultura. Comprograme-se com aquele sorriso lindo da Alice para maciar um pouco a bola. Vamos lá, Alice. Roger Waters, que exibiu, né, a hashtag Ele Não em os telões dos seus últimos shows e criou muita polêmica, vai se apresentar aqui em Porto Alegre ainda esse mês. E os fãs do músico britânico de 75 anos vão poder curtir os grandes clássicos do Pink Floyd, assim como as novas canções do trabalho da sua carreira solo. E a apresentação está marcada para o dia 30 de outubro, às 9 horas da noite, no estádio Beira Rio. E os ingressos seguem à venda na Livraria Cultura, no Shopping Bourbon Country e também pela internet. E os valores variam entre R$ 125 e R$ 1.500. E os eleitores do Bolsonaro estão dizendo pela internet, fazendo uma campanha, para que quem apoia o Bolsonaro use uma camiseta amarela para mostrar para o músico esse apoio. Os ingressos estão bem encalhadinhos, viu? O quê? Estão bem encalhadinhos. O Waters? E quem comprou tá vendendo por 100. O Waters almoçaram. Quem pagou 800 está vendendo por 150. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando ele foi chutado para fora do Pink Floyd, eu sabia. Eu sempre fui fã do David Gilmour, né? Quando ele foi chutar para fora, olha, eu digo, esse doidão deve ter aprontado algo. Tá explicado agora. Papai sabe tudo. Vamos lá. Para homenagear os professores, precisa fazer toda essa defesa de tese filosófica? Acho que a classe vai preferir não ser homenageada nem lembrada. Desculpe, mas a data é para homenagear. Maria Fernanda. Bem feito para vocês. Bem feito para vocês. Eu homenageei. Sheila Kist Silveira. Parou, Gustavo? Sou professora há 27 anos na escola pública e, infelizmente, o Vitorino e o Chicão têm razão em grande parte, pois hoje é muito fácil ser professor. Concordo com o senhor Ruschel em relação às escolas particulares, mas a categoria perdeu a autoridade porque deixou. Muitos achavam que ser amigo de aluno era o melhor caminho. O sistema tem culpa, sim, mas hoje a maioria que faz pedagogia o faz por ser um curso com desconto e ser uma das únicas chances de fazer uma graduação e não por vontade ou vocação para ser professor. Baixa, ele entregou. Interessante. Muita coisa precisa melhorar e, inclusive, quem pode ser professor. Abraço, Sheila de São Leopoldo. Aqui nós temos uma testemunha viva. Total. É o curso mais fácil de entrar em História e Geografia, eu entrei lá. Eu queria cultura lá. Tinha 50 vagas para 50 candidatos. Essa é o perfil do professor. A repescagem dos outros cursos, não passou em engenharia, medicina, vai tudo para professor. Essa é a realidade, pura e crua. Que maravilha! Não tem tu, vai tu mesmo. Que moral vai ter essa operação aí para mim? Barcelos, dá um brilho. Dá um brilho. Eu tô tentando aqui, comadre. Tô tentando, mas tá difícil. Só um pouquinho que eu tô falando com o meu alter ego. Parou, Gustavo. A entidade. Ela disse que vai te mandar para o canto lá com o chapéu de burro. Vamos lá. O que é um Denkmeister? What? Denkmeister, que é um mestre pensador. E hoje eu trago o meu mestre pensador, que estaria de aniversário hoje, o senhor Nietzsche. Agora que a coisa tinha acalmado, vocês estão proibidos de desrespeitar o Mário Barcelos. Diz ele, no seu clássico, assim falou Zaratustra, que era um personagem. Esta coroa daquele que ri, essa coroa de rosas, eu mesmo a coloquei sobre a minha cabeça. Eu próprio santifiquei meu riso. Ainda não encontrei ninguém capaz de fazer outro tanto. Eu, Zaratustra, o dançarino, Zaratustra, o leve, o que agita suas asas, pronto para voar, que acena a todas as aves, pronto e disposto, divinamente ágil. Eu, Zaratustra, o adivinho, Zaratustra, o risonho, nem impaciente nem intolerante, que gosta de saltos e pulos, eu mesmo pus em minha cabeça essa coroa. Isso eu acho uma das partes mais geniais desse livrinho que eu paguei algum tempo atrás. R$10. Eu paguei R$10 por esse livrinho. Conhecido pela população como 10 pila. 10 reais. Então, eu sei que as pessoas não gostam quando eu digo 10 reais, mas é o... Olha, parou? O bigode parou, tá lá.
Assim falava Zaratustra. É a criação de um homem extraordinário, um super-homem, de um verdadeiro avatar, né? Que é a reencarnação de Deus. Então, hoje eu faço a minha homenagem àqueles que amam os pensadores, não só os alemães, mas os franceses, os judeus, todos eles, os grandes pensadores do mundo, como Heidegger, por exemplo, Kant, Immanuel Kant, e tantos, eu poderia ficar uns 10 minutos falando só nomes aqui. Quero dizer a vocês, minha homenagem ao senhor Friedrich Nietzsche, esse grande, talvez o maior pensador de toda a história da Alemanha no século XIX. Grande, cara, esse Nietzsche. Agora, também os trabalhos em altura é com a Vert Service. Atenção. Vou voltar. Trabalhos em altura é com a Vert Service, especializada em limpezas, pinturas e reparos, usando um sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico meio. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar absolutamente nada mais. Faça o seu orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa, para a sua indústria, não importa qual seja, a Vert Service é a que sabe fazer trabalhos em altura. Vert Service, www.vertservice.com.br, Roberta. Então, nós estamos falando em professor e aí a gente vem na questão... Não vem de novo, não vem de novo. Não vem de novo, Márcia. Não. O que eu acho importante de trazer como uma forma de contribuir é que nós temos que estimular nas nossas crianças a curiosidade. E como é que a gente faz isso? Deixando elas questionar e se incentivando os questionamentos, as perguntas óbvias. Por que o céu é azul? Por que a gente está vivo? Como é que... Enfim, quanto mais a criança pergunta, mais ela começa a criar uma vontade de aprender. E aí é o cerne de tu entregar para um bom professor e a coisa vai, né? Então fica só essa ideia, porque eu vejo o Mário falando aqui de Nietzsche e fico pensando... O que ele conversou com os professores dele para se tornar... Ele foi professor também. Foi professor também, mas ele teve um professor. Então, quantas perguntas será que Nietzsche... Bom, o Mário está dizendo que mala. Muito cabeção. Então nessa coisa... Bom, olha aqui, ó. O Carlos Pereira diz algumas coisas. Atenção. Tem alguns e-mails que eu não vou poder ler porque são... Quer sentar aqui? Ah, não, tá bem. Não tem a mãe de ninguém no meio. É que tem... Os comentários tendem mais para um candidato. E eu não sou boba, não estou aqui para me incomodar. Olha aqui, ó. Tá certo. A dona Rita Zanini, não vai, essa rodou. O seu Sérgio Severo mandou um recado para ti. Essa rodou. O Gustavo que vai dirigir uma escola sem dinheiro. Na minha escola, onde o dinheiro é um mínimo necessário, fazemos milagre. Mas ela é federal. Mas deixa, no dia do jornalista vai ter o troco, pois a culpa do desastre no Brasil é desse tipo de pseudo-jornalista. Concordo. Sérgio Severo. Concordo, tem o meu voto. Chegou. Vamos lá, Carla. Para a Carla. É pra ti mesmo, daí depois vai... Então eu já embalo. Em 2014 eram 2 partidos de esquerda, PT e PSDB. Agora é a direita, até então silente, e a esquerda, Aristides Carvalho de Porto Alegre. Mas era a direita, era centro-esquerda, mas era a direita grudada no coisa, nunca tinha. Ou nós vamos imaginar que esses 25% que são a direita estavam no PT. Não, mas ele está dizendo que a direita agora está falando o que pensa. Antes ela estava quieta, foi isso que eu entendi. Ok, vamos ao seu assunto, doutor. Vamos direitinho. Posso trocar de assunto? Sim, deve, é isso que eu quero. Eu não quero mais que tu fale nesse assunto. Vamos lá. Então tá. Vamos falar de chupé balão, arame farpado. Virou notícia nacional uma prisão coordenada pela polícia aqui do Rio Grande do Sul, insisto, com repercussão nacional, porque envolveu todo o país, foram mais de 10 estados e o Distrito Federal, por drogas que eram enviadas pelo correio. Né? Tinham 3 origens aqui, Porto Alegre, São Leopoldo e Glorinha.
né? Saía por aqui e ficaram quase um ano monitorando para que quando deflagrasse a operação pegasse todo mundo. Encontraram, dona Magda, para a senhora ver, só num apartamento 200 mil reais em drogas, né? E o que chamou a atenção é que esses traficantes, ou pequenos traficantes, ou grandes traficantes, não sei quantificá-los, mas são de classe média alta. Então, aquela ideia que se pega o pobre para ir lá, para traficar, para levar, não. A droga química, né? A droga química, que é mais usada nas festas eletrônicas. Eles chamam de droga eletrônica. Exatamente. Droga sintética, né? Droga sintética. Droga nobre, que é o apelido na noite. E é devastadora. Exatamente. Então, elas são mais cultivadas nessas festas eletrônicas, festas raves. E os que operacionalizam isso são pessoas de nível, insisto, de classe média alta. O caso sui generis, que também é pitoresco dentro de toda essa operação, é que prenderam um rapaz de classe média alta, de um nível muito bom, mas estava sob a égide da lei eleitoral e ele não poderia ser preso. Então, ele assinou um termo de que se apresentaria segunda-feira. Ele foi preso, não ficou preso, mas que segunda-feira... Fica tranquilo que eu volto. Ele disse assim, fica delegado, mas senta aí, delegado, senta aqui. Sou um homem de palavra. Me espera. Que eu me apresento segunda-feira. Lógico, estão esperando até agora. Não vai ter e foram na residência dele, a mãe disse que ele foi para o Paraguai e não vai ser mais E não tem data para voltar. Mas o que chama a atenção é a sofisticação do crime. Eles ficaram um ano acompanhando isso, indo pelos nossos correios. O presidente do Correio também se manifestou, né, que tentam fazer operações de controle com aparelhos, com máquinas e coisas, mas a gente sabe que transita muita droga por isso aí. E a gente de alto nível, porque aconteceu um caso em Atlântida, numa hora, 2 anos atrás, que era um casal, o casal mais bonito da festa, de promotor, estava traficando. A Polícia Federal. Exatamente. Hoje a Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul também apreendeu 977 quilos de maconha em Lagoa Vermelha. A Polícia Rodoviária, na verdade, pegou, ele estava sendo transportado por um Fiat Toro, e aí eles fizeram uma barreira no Fiat. E aí a pessoa que estava dirigindo não parou, andou por mais 3 quilômetros, abandonou o carro. E, por incrível que pareça, a polícia não... E saiu correndo e a polícia não conseguiu pegá-lo. Tá nos matinhos. Agora, vejam só. Impressionante. Nesse assunto sobre narcotráfico, no Brasil, o narcotráfico movimenta 15 bilhões de reais por ano. E no mundo, o narcotráfico movimenta 300 bilhões de dólares ao ano. Quer dizer, uma apreensão dessas não faz nem cosquinha. Na verdade, a gente quando pega, doutora Luciana, a senhora falava de parou um Fiat, na verdade esse Fiat não foi parado aleatoriamente, né? Tem informações... Uma barreira para pará-lo, porque já sabiam que exatamente, faz uma operação, identifica exatamente. Esse é o que nos assusta também, foi esse fim de semana desbaratado, uma quadrilha que passava dos navios, via um barquinho ali, cheio de drogas, e eles içavam e levavam. Então, quer dizer, o tráfico, ele tá na economia mundial, né? Ele tá na economia mundial. E é o que eu estou dizendo, né? Só vende, dona Magda, só vende aquilo que tem consumo. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, para acabar assim, brilhantemente, a nossa discussão sobre professores. Boa noite, bancada, diz o Zeca, nosso telespectador. É uma pena que os candidatos ao governo do Estado não estejam assistindo o debate de hoje sobre os professores. O senhor não sabe, pode ser. Não que tenham que dar razão a A, B ou C da bancada, mas no simples fato de raciocinarem sobre o assunto. O programa já fez a sua parte. Parabéns a todos. Muito obrigada, seu Zeca. Mas dona Magda, falando em governador, ontem, sabe quem estava no press? Quem? O Eduardo Leite. Que legal! E eu fiz mais selfie que ele. Mas sabe o que acontece? Ele é tímido. Ele é muito tímido. E vou te dar uma outra... Não quero te desmerecer, mas ele em campanha, tu imagina se ele tira uma foto com uma pessoa errada. Também tem essa. Eu não, vai tudo, né? Não pode. Não, tu não. Tu tá bangu na operação. Tu tá bangu na operação. Aquele tratamento que o Press tem, que é o melhor tratamento hoje no clube na noite, é que o Press. Já que tu estás falando do Press, vamos ver uma outra sugestão que a Alice tenha a nos dar em termos de saída, ou à noite, ou no fim de semana, e que você possa se programar, Alice.
Eu só queria lembrar que a cantora Luísa Posse vem ao estado ainda essa semana. Ela vai apresentar o seu show Piano e Voz em 2 cidades gaúchas. E os fãs podem esperar um repertório diversificado, com hits da carreira, releituras, passando por clássicos do jazz, música popular brasileira e também do rock nacional, de Rita Lee a Raimundos. Ela, que completa 15 anos de carreira, vai estar acompanhada apenas por um piano. E a proposta é uma apresentação mais intimista. Então, na quinta-feira, o show vai ser no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre, às 9 horas da noite. E vai contar com um convidado especial, Teddy Correia, da banda Nenhum de Nós. E na sexta, ela sobe ao palco do Teatro da UX, às 8h30 da noite, em Caxias do Sul. E, Magda, só queria lembrar também que foi cancelado o show dela, que ia ser em Pelotas. Ah, foi cancelado? Foi cancelado, vai ser só Porto Alegre e Caxias do Sul. Oh, ela que vinha fazer logo, porque se passar mais uma semana ela vai cancelar o de Caxias e daqui a pouco não vem fazer Porto Alegre. Mas enfim, com escassez de sangue, o Hospital de Clínicas está remarcando procedimentos e pode até suspender cirurgias de grande porte. A situação do banco de sangue do Hospital de Clínicas efetivamente é muito séria, é muito grave. Só para vocês terem uma ideia, comparado com a queda que eles tiveram de sangue no banco na época da greve dos caminhoneiros, pois é muito maior o problema hoje. Então, assim, ó, você se é um doador de sangue, ou se você não sabe, ou pelo menos quer ir até lá, vai ver, é o seguinte, os interessados em doar sangue podem dirigir-se à Rua São Manuel, número 543, no 2º andar, aqui mesmo em Porto Alegre. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. E eles têm um limite que eles podem atender de doadores, que são 80 doadores por dia, tá? Para quem necessita de justificativa de falta ou atraso no trabalho, eles fornecem um comprovante de que você esteve lá fazendo a sua doação. Vou repetir o endereço. Rua São Manuel, 543, no 2º andar. De segunda a sexta-feira, das 8 às 15 e aos sábados, das 8 até o meio-dia, Marley. Dona Magda, hoje uma coisa insólita aconteceu comigo. Eu vou descendo a Borges de Medeiros e as pessoas, o senhor tem razão, tá um lixo isso aqui, isso é normal do que eu ouço, né? Aí eu vejo um cidadão de bengala, já encanecido e tal. E disse, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, eu sou fulano de tal, Niederauer e tal. E aí eu olhando para ele e tal, e começou a conversar, nós trabalhamos juntos. Eu digo, e eu não conseguia lembrar quem era. Aí eu olhei, por acaso você é parente do Antônio Carlos Niederauer? Não, sou eu mesmo. Eu com o Antônio Carlos Niederauer, que foi nosso colega na Bandeirantes. Irmão e amigo. Nosso colega na com aquela voz maravilhosa, uma das vozes mais Eu quero te dizer que eu sempre comento aqui que eu sou oriunda do telejornalismo. Eu comecei a minha carreira fazendo telejornal. O primeiro telejornal que eu fiz foi o Porto Visão, depois eu fui para o Câmara 10 e depois continuei fazendo até na Guaíba, enfim. E o primeiro telejornal que eu fiz, que era o do Porto Visão, o meu companheiro era o Antônio Carlos Niederauer. Mas eu não reconheci o Niederauer. Nós estamos falando de muitos anos e ele foi um grande professor para mim, sabe? Agradeço muito ter trabalhado com ele, que eu aprendi demais. Ele teve um derrame, está se recuperando, está com 90% já da capacidade de falar. E vai voltar, quando melhorar eu vou voltar. E deu aquele abraço, porque eu não reconheci, ele era gordo, tá cabelo branco e tal, meu irmão, meu amigo. Eu dou um abraço a ele, que ele nos assiste aqui, um abraço, Niederauer. E o rádio está com saudade da sua voz. Muita saudade. Eu quero voltar ao dia do professor, mas não tem nada do assunto que a gente tratou. Eu só quero mandar um grande beijo para minha professora de balé, porque a gente fala tanto do professor, né, de dentro da sala de aula e tal, mas tem o professor de música, tem o professor de arte, de pilates. Então, a todos os professores, em especial a minha professora Zinha. Um beijo bem grande e o Claudinho também. Ela é sua professora de balé, a mesma do Vitorino? E a Vera, e a Carla. É a mesma do Vitorino? É a mesma. Ele poderia. Foi, inclusive, convidado, só não aceitou o desafio. Claro, mas completamente, ocupa bem o espaço do palco. Então, eu tenho 2 notícias sobre judiciário hoje para dividir com vocês. Uma é o que o Sintaxe aqui de Porto Alegre resolveu ajuizar uma ação
contra a Prefeitura para discutir 2 pontos. A questão da queda, da eliminação da bandeira 2 e a necessidade dos exames toxicológicos, que nós estávamos dividindo aqui a semana passada, que talvez isso seja um avanço para a categoria no sentido de se tornar mais competitivo com os aplicativos. Mas, enfim, eles não estão entendendo dessa forma e realmente ajuizaram essa ação. A outra ação que eu queria dividir também com vocês é uma decisão importante que o Supremo Tribunal Federal hoje tomou no tocante à prescrição de 5 anos de dívidas. Isso já era previsto no Código de Defesa do Consumidor há muito tempo. Só que as empresas não vinham mantendo isso. O que as empresas fazem? Mesmo depois de 5 anos de vencida a dívida, o nome dos devedores, ou enfim, dos negativados, ou também chamados de pessoas com nome sujo, mantinham-se nos órgãos de proteção ao crédito. Mesmo que tenha uma legislação dizendo que não, depois de 5 anos ele não pode mais apresentar nenhum tipo de restrição. O que acontece? Foi distribuída uma ação contra o Serasa Experience e agora o Tribunal Superior disse que quem manter o nome das pessoas com débitos vencidos por mais de 5 anos, e por débitos vencidos aqui eu digo, a contar da data do vencimento do título, não é a contar da data de protesto, sim, de novo, da data do vencimento do título. A empresa que manter essa pessoa com um cadastro sujo ou restritivo vai pagar indenização por danos morais e danos materiais. Eu fui danificada pelo Serasa. Fui danificada pelo Serasa. Tem advogados bons para me mas deixa eu explicar o que aconteceu comigo. Tá? Foi agora, foi uma semana A briga pelo cliente está grande. Eu recebo uma cartinha daquelas. Você está inadimplente, não sei o que. Aí olhei assim, seu cartão de crédito, R$315. Eu digo, mas eu tô muquirana, né, mano? Não é tanto assim. Aí, tipo, eu não devo nada pra ninguém, porque meus cartões eu tô usando. Aí tem um telefone. Tu liga pro telefone, 404 alguma coisa. Liguei pro telefone, o telefone toca 2 vezes e cai, toca 2 vezes e cai. Voltei pro papelzinho, lá diz assim, ou se você quiser conferir a sua citação e tal, vai no www.serasa... Entrei ali. É um inferno na minha vida agora. O Serasa me manda coisa o dia inteiro, me vende, eles estão vendendo uma contribuição. Não, como uma contribuição mensal que tu paga para sempre ser avisada. Oi? Sabe? Isso é uma vigarice. Para que eu vou reclamar se é o Serasa que está fazendo isso? Eles mesmos monitoram. Exatamente. Então assim, e aí no negócio que eu entrei, eu botei assim, quero saber se eu tenho alguma coisa. Não tenho nada no Serasa. Golpe para eu entrar no site deles. Agora eles me mandam um monte de coisa querendo. A gente pode cuidar do seu nome. Não, do meu nome cuido eu, senhor. Muito obrigada. Enfim. Magda, eu só esqueci de dar uma informação. A negativação do nome, a não inscrição do nome no Serasa não significa que a pessoa não deva. Sim, aquela dívida continua ativa. Com respeito aos prazos prescricionais. Exatamente, com respeito, mas o que não pode mais é manter o nome sujo nos órgãos de 5 anos tem que automaticamente cair no sistema e pode continuar sendo cobrado pelas meias judiciais. E com 10 anos morre? Ou não? Dependendo do tipo de ação, cada uma tem uma prescrição. O que é importante é que você você tem a possibilidade de conferir lá na Sleep Shop aquela nova linha de colchões da King Coil que lembra, sem dúvida alguma, aqueles colchões maravilhosos nos hotéis americanos, enfim, hotéis de alto luxo. Lá você encontra todos esses produtos, essa nova linha da King Coil, e você pode fazer a degustação, como eu costumo dizer. Se atire num colchão desse para você ver que é exatamente essa sensação que a gente tem. Assim, de
relax completamente. E indo lá na Sleep Shop, além do cafezinho, da água, as novidades de roupa de cama, de travesseiros, que tem gente aqui nessa bancada que está dormindo mal porque não vai lá comprar um travesseiro, né? Estão ainda as super ofertas, os super descontos e nas outras linhas. Tem de travesseiro, tem de camas, tem uma série de coisas. Importante é você não deixar para a última hora, porque daqui a pouco o ano está terminando, já vem outros lançamentos e você perdeu as ofertas. O recado está dado, agora você não tem mais desculpa para trocar o seu colchão, trocar o seu travesseiro. Passa lá na Sleep Shop, tem estacionamento próprio, fica na 24 de outubro, 1363, aqui mesmo em Porto Alegre, e você pode aproveitar. Aliás, se quiser, pode ligar para... Não, acho bom você ir lá. Você vai lá, faz o teste do colchão, para ver se ele é bom ou não, se você vai comprar. É só esse o teste. Sleep Shop, não esquece. Falando em dormir bem, vocês viram o que aconteceu hoje? Não. Vários clientes da TIM tiveram que acordar 1 hora mais cedo, porque a TIM teve um problema em várias cidades do país e antecipou e implementou o horário de verão. Então as pessoas estavam... É verdade. Temos prova. Mudou o sistema e tinha gente que tinha despertador. Despertador, né? Acordou 1 hora mais cedo. E mesmo no iPhone, no sistema Android, tiveram vários twitters hoje reclamando da TIM, porque tiveram que, volta de feriado, ainda acordar 1 hora mais cedo. Cara, aqui no WhatsApp, eu acordei, não que eu tivesse o despertador tocando, mas quando eu acordei, eu disse, meu Deus, que hora é essa que eu tô acordando? Levei um susto, mas era só susto mesmo. Aqui, a nossa telespectadora... Preciso fazer uma denúncia. O estacionamento do hospital da PUC é um roubo e uma exploração da doença. Estou com um familiar há 40 dias hospitalizado. Vou diariamente no hospital, pago 4 horas R$ 33 todos os dias. Me sinto roubada e desrespeitada. Deveriam ter mais consideração com pessoas que não têm opção e deixam o seu carro lá. E estão ainda emocionalmente abaladas com a doença. E é mais um abalo financeiro. Vitorino, socorro, o que eu posso fazer? E mais do que isso, Gustavo. Passe meu dedo no espeto se não for daqueles da Índigo. O nome disso é vigarice. 33 e mais do que isso, Gustavo. No hospital. E mais do que isso, tu não... Porque quando te cobram, mas tu tem a opção de não escolher, é uma coisa. Mas ali a restrição de horário na Ipiranga, tu não tem onde estacionar. Ou tu paga isso, ou tu não pode ser... Ou tu vai... Falando em hospital... Dependendo de onde ela morar, mais interessante ela ir de Uber. Pessoas que estão internadas no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre reclamam que não conseguem assistir ao nosso programa porque dentro do hospital as televisões não pegam a TV Pampa. Pegaram. Então tá aí a reclamação. Por isso que não melhoram. Pelo menos iam rir bastante. Tem alguém que subir lá para mexer na antena lá, tio. Deixa eu mostrar para vocês os óculos novos que chegaram lá na Center Ótica. E eu não preciso dizer que eles mandaram 4 para mostrar. E eu já acho que comprei esse aqui. Não é o máximo? Acho que eu já comprei esse aqui. Olha que coisa maravilhosa. Mas melhor do que isso, mais maravilhoso do que isso, é que a Center Ótica está com uma outra promoção de pague um e você ganha outro. Nós temos a promoção das lentes Varilux. Para quem usa óculos multifocal, elas são apropriadas, né? São lentes Varilux, multifocais. Você faz o óculos, paga um par de lentes e recebe o outro par graciosamente para você fazer o seu segundo óculos. Pois agora, eles têm uma outra novidade. Tem a novidade também, quer dizer, não é bem novidade. Todos os óculos deles estão em promoção, com 20% de desconto. Não importa qual seja o óculos, todos eles estão em promoção, estão custando 20% a menos. Principalmente para os aposentados, que vão receber seu 13º. Então, tem tudo isso lá. E agora, a outra novidade. Eu acho que eles enlouqueceram, então agora estão dando tudo. Tem a Varilux em dobro, que eu já falei para vocês, tá? E agora tem uma outra lente. Tem para aquelas pessoas que têm visão simples, tá? Ou seja, aqueles que não precisam de lente multifocal. Só para perto ou só para longe.
pois tem essas lentes lá com tecnologia filtro azul, que é uma tecnologia que protege dos raios azuis emitidos por tablets e celulares, viu, Lu? Viu? Você paga um par e ganha o outro de lentes. Então, assim, quem usava óculos só para perto, só para longe, estava muito chateado porque não tinha entrado na promoção. E quem usa multifocal estava muito feliz porque estava na promoção. Agora está todo mundo na promoção. Seja a sua lente simples ou a multifocal. Você tem desconto e 3 paredes repletas de armações de óculos, todos lindos como esse. Todos na Center Ótica, que fica no Mãe de Deus Center, ali na Avenida Carlos Gomes. A primeira lojinha, assim, logo que você entra, tá? Estacionamento, tem um estacionamento, se você quiser, privado. Se você faz as suas compras, o Alexandre paga a primeira hora do seu estacionamento. Pegue a receita no seu oftalmologista, Marne Barcelos. Já pegou. E vai, eu sei, eles já me cobraram. Vá até a Center Ótica, melhorar a sua qualidade de visão e, consequentemente, deixa o seu visual mais bonito e também a sua qualidade de vida. Adoro os telespectadores. Olha a dica para nossa telespectadora que está tendo que ir todo dia para o Hospital da PUC. Carla, sobre o estacionamento do Hospital da PUC, se utilizar o estacionamento abaixo do estádio da PUC, que é a entrada é pela Avenida Cristiano Fischer, é por turno e bem mais barato. Então aí tem uma opção um pouquinho na mais descida da barata. Cristiano. E quanto caminho? Eu ia dizer, se a pessoa é de idade, não dá, né? Não tem é um como percurso, caminhar. é um percurso, porque a gente é na Cristiano Fischer, entra pela Cristiano Fischer, atravessa todo por baixo do campo de futebol, é uma penadinha, o João mais é, saída pelo menos do João. Muito bem, vamos com a Alice mais uma vez. Esse é um programa que traz agora uma dica para quem busca, né, uma atividade diferente. Acontecendo aqui em Porto Alegre atividades do tradicional Festival de Arte aqui da cidade de Porto Alegre, que movimenta a capital com atrações relacionadas às artes visuais até domingo. E entre elas tem destaque a prática do bordado coletivo, que é explorada no projeto No Coração da Agulha, em que os participantes trabalham com grandes toalhas de mesa e circulam por espaços públicos. E nessa quarta-feira eles vão estar na Praça Lupicínio Rodrigues e na Quinta na Redenção, das 2 às 5 da tarde. E o grupo vai promover rodas de bordado e também vai reunir pela primeira vez 10 toalhas que vêm sendo bordadas há 4 anos. Quem quiser mais informações sobre essa ou outra atração, pode entrar no site atelierlivre.wordpress.com. Pois é, Alice, eu tinha escondido esse óculos aqui de sol pra mim, mas eu não pude, eles me entregaram também, tá lá na Center Ótica. Fala, cara. Se a telespectadora que estaciona na PUC deixar o carro no estacionamento do Centro Desportivo da PUC, exatamente o que a gente falou, que é ao lado do hospital, vai pagar por essas 4 horas aproximadamente R$5. Então, vale a pernada. Diz a Denise aqui do bairro Cristal de Porto Alegre. Vale a pernada. Não, vale nós faríamos. Parece que tem que chegar às 5h30, 6 horas da manhã, porque todo mundo deve estacionar lá, né? Fala, Roberta. Não, agora eu quero mudar completamente de assunto, porque hoje, na Europa, aconteceu algo inusitado. Na Hungria, eles sancionaram uma lei que torna ilegal dormir em espaços públicos. Vejam só, a ONU chama essa lei de cruel. Por quê? Porque existem mais de 20 mil moradores de rua na Hungria e há apenas 11 mil vagas nos abrigos de todo o país. Mas não é só isso, não é só o que fazer com as 9 mil pessoas nas ruas. É que essa lei está demonstrando o quanto os países da Europa estão contra os refugiados. E essa é uma forma de começar a barrar refugiados na Hungria, porque se os refugiados... Sem ser grosseiros, sem ser discriminar. Exatamente. Então vejam o quanto estão acontecendo movimentos de criar muros e criar, enfim, contrastes, barreiras contra as minorias, contra as diferenças. Isso é muito preocupante. Isso não está acontecendo só em países emergentes, mas a Europa está vivendo um momento muito delicado mesmo.
Marni, tu queres complementar alguma coisa da Roberta? Eu apenas gostaria de falar que hoje eu fiz um levantamento pela manhã na Rádio Pampa a respeito de quantos moradores de rua nós temos em Porto Alegre. Nós temos mais de 2.000 moradores de rua na cidade de Porto Alegre. É uma coisa, um número realmente absurdo, né? Se nós compararmos uma cidade de apenas 1.400.000 habitantes. E aí alguém ligou para a rádio, mas lá em Cuba, o país todo não tem 2.000 moradores de rua. Mas onde é que está essa pesquisa que diz isso? Eu quase mandei ela ir para Mariel, lá, olhar o Porto lá de Mariel. Jamais faria uma coisa dessa. Não, mas sabe que as pessoas... parece que existe alguma coisa que as pessoas não entendem. Quer dizer, eu estou falando do assunto de Porto Alegre, que Cuba, já foi tanto dinheiro brasileiro para Cuba, é outro problema, totalmente diferente. Então, é uma população... Eu, sinceramente, achei que nós teríamos os 400, 500. Mas quando eu vi esse número superior a 2.000, eu fiquei espantado. E todas as vezes, hoje eu caminhei pela, tipo, meio-dia, 1h da tarde, pelo centro de Porto Alegre, impressionante, as pessoas vêm falar comigo dizendo, o senhor tem razão, o centro de Porto Alegre está horroroso. E eu venho falando, não é de agora, venho falando antes. Falando em centro de Porto Alegre, o Rafael Corrêa manda uma pergunta para o Marni, mas eu acho que isso já aconteceu. Magda, pergunta para o Marni se ele vai participar da tradicional muamba, descida da Borges, que antecede o carnaval oficial com as mulatas de biquíni, que eu sei que o Marni adora. É isso? O que é isso? O Nietzsche foi com as mulatas agora. Não, eu me lembrei do Trump, né? Existe uma pessoa lá que se diz descendente de índios, né? Eu fui ver a fotografia dela, ela é loira de olhos claros. Opa! E fizeram um exame e lá, quantas gerações atrás, realmente ela tinha índio. E ele prometeu ele disse, eu dou $1 milhão se ela provar cientificamente que é descendente. Ganhou? Olha aqui, ó, sou professor por sou professor por mais de 43 anos e posso dizer com firmeza que houve uma mudança trágica na relação aluno-professor e mudança para pior. Professor Guaraci Barcelos. De Cuba para a Venezuela, o candidato Haddad se manifestou sobre a Venezuela, foi perguntado numa rádio, a Rádio Capital, nessa segunda-feira, dia 15, e disse o seguinte sobre os desafios do governo vizinho, como a Venezuela. Não podemos permitir que os americanos se metam na América do Sul. Se a Venezuela está com problemas, não é a guerra a solução. Temos de chamar a ONU, chegar na Venezuela com uma solução democrática. Sou contra o militarismo, disse Haddad. Mas o militarismo que tomou a Venezuela sangrou ela. Na Venezuela, então, para a Turquia. Eu acho importante a gente relembrar hoje que a Turquia vai inspecionar o consulado saudita para procurar e tentar localizar o jornalista Jamal Khashoggi, que desapareceu em 2 de outubro, quando ele estava indo ao consulado para regularizar questões de documentos para o seu casamento com uma turca. Uma certidão de divórcio. Ele foi pegar uma certidão de divórcio para poder regularizar. Sim, a documentação. E, olha, hoje, então, eles estão fazendo uma operação conjunta entre a Turquia e a Arábia Saudita para tentar localizar. Um diz que ele não saiu, o outro diz que não aconteceu nada dentro, que ele então, assim, está realmente... Doutora Luciana, só complementando, aditando ao que a senhora disse, que só tem imagem da entrada dele para dentro do consulado e não há imagem da saída. E o problema dessa brincadeira toda é que o Trump tem negócios com a Arábia Saudita há muitos anos. E, inclusive, o genro dele é extremamente amigo do atual rei da Arábia Saudita, que faz atrocidades no mundo inteiro há muitos anos. Então, esse assunto é super delicado, porque se demorou muito para ter uma resposta internacional sobre esse absurdo que, com certeza, eles mataram um jornalista que é contra esses abusos que a Arábia Saudita comete há muitos anos. Então, é algo realmente muito delicado. Grave. É muito grave. Grave, e é muito importante que tu trouxe, Luciane. A família Saúde, que é a dona do país, exporta toda a sua produção de petróleo para os Estados Unidos. Ela tem a produção comprada. Então, não existe como os Estados Unidos brigar com a Arábia Saudita em função de um jornalista que foi esquartejado lá. Para eles não é nada isso aí. Agora, o que eu acho é o seguinte, que eles têm que pensar a longo prazo. E não tão longo prazo, o petróleo não vai ser essa riqueza toda. Então, hoje, essa história que a gente estudou
de países que têm petróleo, que são riquíssimos porque têm petróleo, os nossos filhos, quando tiverem a nossa idade, vão rir dessa história. Porque o petróleo vai deixar de ser uma commodity com esse valor absurdo que tem hoje. Então, realmente, esse assunto já está atento, porque os estados, inclusive da Europa, estão atentos, sabem disso e estão tentando ajeitar essa situação. É muito delicado. Eu ia dizer, Chicão. Eu ia dizer que o Mário tem razão, não vai dar nada, sabe por quê? Não vai dar nada. Porque todos os países que estão nesse episódio é de um cinismo total. A Turquia é a entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio. A Arábia Saudita é o maior comprador de armas americanas. A Arábia Saudita é a maior força aérea, depois de Israel, tudo de caça F-16 no Oriente Médio. Defende os interesses dos Estados Unidos. Direitos humanos não existem na Arábia Saudita. O país, o rei, governa como se fosse... A maior base militar americana no Oriente é na Turquia. E Israel também não faz nada. Lava as mãos quando é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita nunca vai atacar Israel, porque Israel é uma ponta de lança americana. Então, todos ali é podre naquela região ali. Não tem um que se salva ali. Bom, vamos à dica. É o meu ditador predileto, né? Acho que é uma meu ditador predileto. Vamos a mais uma sugestão na área cultural com Alice Klein. Magda, falta um pouquinho mais de 2 semanas para começar a Feira do Livro de Porto Alegre. As estruturas metálicas já foram instaladas na Praça da Alfândega para o evento que vai ocorrer de 1º a 18 de novembro. E entre os destaques da programação, já tem alguns nomes que estão confirmados, como o italiano Fábio La Rocca, a carioca Marta Lagarta, o australiano Stephen Michael King, a Monja Cohen, o cantor e compositor Sérgio Reis, entre tantos outros. E a feira também vai contar com o encontro de influenciadores literários e seguidores. E nesse ano, o país convidado de honra da feira é a República Tcheca, que vai contribuir com uma diversificada programação no primeiro final de semana do evento. E nos próximos dias, Magda, a gente vai trazendo mais detalhes sobre a feira e lembrando que a Câmara Rio-Grandense do Livro vai anunciar o patrono da feira nessa quinta-feira. Já está na hora, então já está na hora. Vai ter uma contribuição da República Tcheca. Como é que é? Legal. O que tem? Vai ter uma contribuição cultural da República Tcheca. É muito legal. Fornecendo dados históricos. Exatamente, bons livros, né, Gustavo Vitorino? Dona... engraçadinho. Pois não, doutor. Tem alguém antes de mim, dona Márcia? Não, era porque eu saberei esperar a minha vez. Engraçadinho do Gustavo Vitorino. Pois não. Não basta lá em cima encher o saco, agora a comandante do programa resolveu também pegar no meu pé. Que saco isso, né, gente? Mas pensa que eles não pegam no meu ouvido aqui. Pois é, tem muita gente dando ordem. Dona... Olha, que rebelde. É que eu fico irritado com certas coisas. Não gosto. Não gosto. Olha que eu ouvi hoje conseguiram me irritar. É? Então tá bem. Fogo amigo, então vamos continuar. Dona Magda, voltando então ao feriado. O feriado do 12 de outubro nós tivemos se marca esse período de quinta a domingo. E nós tivemos um aumento no número de mortes em relação ao ano passado. Tivemos 13 mortos, 92 acidentes. O que não altera é o número de multas. Tivemos 3.000 multas. Por que trago a discussão? Porque me parece que o sistema desistiu de coibir ou inibir ou afastar a possibilidade de acidente e simplesmente acomodou-se em receber as multas que entram automaticamente por um sistema de radar, por um sistema de seja lá o que for. Então, abastecendo os cofres públicos, parece que não faz diferença o número de mortes. Nós tivemos o ano passado, nesse período, 10 mortes, aumentamos agora para 13, o número de acidentes também aumentou, e nenhuma logística se vê, nenhuma campanha, que não é campanha promocional, nenhuma campanha de difusão, né, de educação, de trânsito, simplesmente, 3.000 multas, eu não sei nem fazer cálculo mais ligeiro, um cálculo de multa aí por mais barato aí, a R$100 uma multa, já se vê quanto é que se recolhe, né, em 3, 4 dias de feriado. Olha aqui, tem uma piada do seu Manuel Azevedo, na verdade é uma safadeza, assim. Magda, certo dia o Chicão contestou o Ruschel dizendo que rejeição era balela. Chicão, você estava certo. Seu Ruschel dizia que quem tinha rejeição baixa subiria nas pesquisas. KKK, não foi o que aconteceu. KKK, rejeição é piada.
Nós já explicamos, dona Magda. Não sei se ele chegou agora no programa ou talvez ele seja uma flauta política, alguma coisa assim. Mas é importante que o nosso telespectador tenha entendido e me parece que o telespectador conseguiu entender. É, claro, é uma brincadeira. Carla. Não sei se ele conseguiu entender, eu acho que ele não conseguiu entender. Acho que sim, porque ele estava... Bem, mas eu exauri as minhas formas de explicação. Toda a minha pedagogia foi exaurida na explicação que dei, então realmente não consegui atingir os objetivos. Em relação ao seu... Não, Manuel Azevedo. Seu Manuel Azevedo. Telespectador muito antigo, nosso. Isso, nosso querido telespectador. Tem gente que adora a Alice lá no cantinho dela. Tem gente que reclama. O senhor disse que a Alice tem que voltar pra bancada. Estou fazendo a dieta. Tu é que é o responsável, né, Vitorino? Estou fazendo dieta. Já disseram que quando eu perder 10 quilos, tem espaço para a Alice voltar. Então, estou fazendo direto. Calma. Aqui no WhatsApp também estão contando que no Ernesto Dornelles é um roubo estacionamento, 2 horas R$ 49. Isso é um roubo. Que no Hospital de Clínicas, R$ 70 por turno. Isso é maldade. Então, assim, eu acho que a PUC tá até... Tá barato, 5 pila. Começou. O shopping tá 12. Não, 5 pila. A PUC é quanto? 33. Se deixa na frente do hospital. Mas tem um estacionamento que é perto, na Cristiano Fischer. Mas legal, é perto, caminho um pouco. É assim. Bom, e Marne Barcelos, vamos aos aniversariantes? Temos pouquíssimos hoje. Por que, Marne? Do Nietzsche, eu vou falar do Antônio Wise, professor, lexicógrafo, né? Um homem que fez um dos maiores dicionários da língua portuguesa, talvez o maior, junto com o Aurélio, né, o Aureliano e tal. E ele fez e aliás eu tenho o primeiro, acho que é o primeiro, um dos primeiros, né, que foi editado na Itália. Que peça linda, né? Uma peça linda, além, claro, das palavras, os ensinamentos, os vocábulos que estão ali, tudo aquilo que está ali, os verbetes que estão ali. Antônio Wise, grande professor, que não viu a sua obra concluída. Depois da morte dele, eles concluíram e colocaram mais palavras ali, porque o dicionário, todos os dias, qualquer dicionário ganha em qualquer língua palavras novas, né? Vamos falar também, depois do Antônio Wise, do Rodrigo Lombardi, o ator Rodrigo Lombardi, que completa 42 anos. É jovem, o Rodrigo Lombardi, né? Mas é aquele da voz? É o mesmo, será? É o mesmo, né? É o mesmo, Rodrigo Lombardi. Aliás, o Rodrigo Lombardi, um dia, ele fez uma que... Eu acho que ele estava... Tem dias que a gente levanta com o pé meio ruim, né? Quando ele disse que eu sou fã do Sam Davis Jr., Detroit e outras grandes canções, Candyman, o Homem Doçura, o Homem Biscoito e tal, aquela coisa toda. Chamou? Qual das partes? Biscoito ou doçura? Quando ele disse que, quando viu um filme, evidentemente, que não chegou a ver nenhum show do Sam Davis Jr., que ele parecia um loiro alto de 1,90 m de olhos azuis. Oi? Aí, eu digo, meu amigo, tô fora. O que será que ele tomou? Que barbaridade. O pessoal quer um pouquinho também. O Sam era maravilhoso, uma das vozes. O Sinatra, o Frank Sinatra, que era considerado a melhor voz do mundo, dizia assim, puxa, como eu gostaria de ter a voz dele, do Sam Davis Jr. Que é maravilhosa. Carla. E o subcomandante aqui da Brigada Militar foi afastado das suas funções pelo comandante-geral, porque é acusado, né, em inquérito policial militar. Acho que é assim que se diz, né? Inquérito policial militar. Isso, Vitorino? O doçura. Na área da Brigada Militar. Doçura tá surda. Enfim, eles descobriram que esse subcomandante, ele cobrou para fazer... Pegaram conversas através do WhatsApp de uns dirigentes, supostos dirigentes, porque o Bahia não confirma que sejam realmente dirigentes, para fazer a guarda deles quando o Bahia veio. Então, assim, é proibido para o time de futebol, o Ruxa pode até me ajudar, para o time de futebol não pode cobrar para fazer... Já houve uma decisão judicial sobre isso, foi levado ao judiciário a matéria. Exatamente, a Brigada pleiteava isso. Há muito tempo, eu era dirigente a essa época, os jurídicos de Grêmio Internacional contestaram isso e houve uma decisão dando ganho de causa aos clubes. Então, e aí o que eles descobriram? Que esse subcomandante combinou o valor de R$5.000 para fazer essa guarda, né, desses supostos dirigentes lá do Bahia.
e eles foram pegos em flagrante. Por quê? Porque ele apontou o nome de 3 soldados que estavam no aeroporto esperando, e também o cunhado dele estava no aeroporto com um recibo. Então, o comandante-geral afastou esse subcomandante das suas funções. Muito bem. E assim, só para concluir, o advogado envolvido com a tentativa, né, com um plano vindo lá do presídio, enfim, para matar um juiz, foi preso hoje na sua residência, não bem tranquilo, não reagiu a nada, enfim, foi tranquilo. Agora vamos ver os desdobramentos deste assunto. Ele é um dos advogados que estava envolvido neste plano de matar um juiz. Chegamos ao final do nosso programa. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.